Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data, no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Neila Moreira Costa, advogada, mestra em Direitos Fundamentais e professora universitária, e vai falar sobre o tema o agronegócio e a COP30. Olá, doutora Neila, tudo bem? Olá, Raul, tudo bom? Graças a Deus. Doutora Neila, esse assunto é um assunto assim bastante interessante, né? Eu acho que é um assunto de interesse geral, não só para os operadores do direito, mas especialmente para todos os cidadãos, porque o agronegócio é de fundamental importância para a sociedade, né? Então, eu gostaria que a senhora me dissesse como o Pará se destaca no cenário do agronegócio nacional. Raul, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com você. E, assim, principalmente para tratar sobre o agronegócio e sobre a COP, né, que está vindo aí. Sim, sim. E acabamos que nosso estado vai estar, assim, muito na mídia. Nós vamos ter aqui diversas posições, e aí especialmente o estado do Pará. Nós temos um destaque muito grande, Raul, hoje, porque no Brasil, o Pará está muito bem posicionado em relação a tudo que envolve o setor do agronegócio. Nós temos aqui um favorecimento, especialmente em relação ao clima, que favorece o agro, Sim. os solos férteis e a extensão territorial também, que permite que a produção seja feita em grande escala, né? Então, nós temos esses fatores que colaboram muito para esse destaque do Pará na produção nacional. Um exemplo, a nossa pecuária. Hoje, o Pará é um grande exportador, né, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo da pecuária de corte, do gado de corte. Outro exemplo, o Pará hoje é o primeiro maior produtor de cacau do país. Nós tomamos aí a frente da Bahia, É que isso que eu ia era o maior perguntar. produtor. Então Já agora o passamos Pará, na frente da Bahia. passamos à frente da Bahia. Hoje o Pará é o maior produtor de cacau. E aí, juntamente com o cacau, a expansão agrícola também vai na soja e no milho, favorecidos pelo clima e pela extensão territorial, que permite a produção em grande escala. Da mesma forma, os biocombustíveis e os óleos, né, o Dendê hoje, Pará é o maior Entendi. produtor de Dendê hoje. Então, existe um crescimento muito grande nessa área e também, aí vamos para setores que são antigos, mas que agora estão se destacando, a produção de peixe, a pesca, né? E Sim, a aí o Pará vem pesca. se destacando também hoje através com o camarão, que tem incrementado, né, esse crescimento da pesca no nosso estado. Então, várias frentes vêm contribuindo para a gente assumir esse protagonismo no mercado nacional e também internacional, com com a nossa agroindústria. Então, isso é muito positivo para o estado. Que bom. E nesse cenário, qual é o papel do advogado especializado no agro? Como é que aparece a importância do advogado nesse momento, dentro desse contexto todo de um agronegócio com um imenso potencial que a senhora acabou de falar? Pois é, Raul, então, o advogado, ele é essencial. Como eu te falei, a nossa produção, ela está alavancando cada vez mais. E é preciso, nesse momento, que se tenha aí o conhecimento de que o advogado, ele é de fundamental importância. Nós trabalhamos muito com exportação, então é necessário que o advogado conheça essa parte, principalmente voltada para o mercado externo. É, Principalmente aí nós temos a questão da regularização fundiária, que o Sim, advogado ele sim. atua muito nessa área também, e essas terras que produzem, né, elas precisam estar regularizadas, e aí nós temos um grande impacto porque 60% do nosso território hoje ainda está pendente de legalização. Eu Então, tenho acompanhado aí pela ouvidoria agrária e por outros órgãos que ainda existem muitos conflitos, né, fundiários, e isso deve ser, não é uma solução que se tem a curto prazo no estalar de dedos, né? é, Demanda aí uma série de intervenções de órgãos, de partes, essa demanda sobre a terra, né? De quem é dono, quem não é dono, o que é que pode ser produzido, o que é que não pode. Isso deve ser assim bastante impactante para o agronegócio, né?
Com certeza. E esses conflitos, Raul, eles só acontecem devido a essa grande falta de regularização, né, Sim, do nosso estado. Então, por falta de regularização, não se tem certeza do domínio da propriedade. isso. Então, e essa incerteza acerca do domínio, ela contribui ela contribui muito para que haja esse conflito em relação à propriedade em si. É, E porque quando não se tem certeza da propriedade, uma grande empresa não vai investir no agronegócio porque ela não, pode perder tudo, de repente. Todo o investimento que ela fez e dificilmente será ressarcida desses investimentos se não conseguir comprovar que tem a titularidade da propriedade da área, né? E e geralmente são áreas extensas. exatamente, além dessa questão de que assim não se ter a certeza e fazer o investimento, nós temos ainda que muitas empresas hoje, principalmente o que é voltado para exportação, ele necessita para que a gente consiga certificar, para que a gente consiga vender essa produção, é necessário que as áreas estejam regularizadas. Não só a regularização fundiária, mas ela também precisa estar cumprindo a legislação ambiental. Então, sem esses fatores, não se consegue vender a produção, né? É É não só muito externa. legislação ambiental, e parece que trabalhista também. Trabalhista também, nós temos vários fatores aí de frente que precisam estar em conjunto. É a regularização fundiária, é o cumprimento da legislação ambiental, é o cumprimento da legislação trabalhista. Então, assim, isso envolve fatores e que, se tiver um advogado que atua nessa área, com toda certeza ele vai trabalhar não só no aspecto para resolver o que já aconteceu, mas de forma preventiva, né? Para não se deixar acontecer. Então, o que a gente sempre indica? É para que antes de produzir, pensando em vender, para que se regularize a propriedade, para que se veja, se atente ao cumprimento das regras ambientais, das regras trabalhistas. E isso também é importante, Raul, para que se consiga o crédito rural. Sim. Hoje, né, grande parte dos produtores rurais, eles trabalham mediante a concessão de incentivo. E para que se consiga esse incentivo hoje, é preciso que essas regras elas estejam comprovadas. Porque se você não tem esse tripé, regularização fundiária, cumprimento da legislação ambiental e cumprimento da legislação trabalhista, você não consegue o crédito que é tão importante aí para alavancar essa produção. É, nesse tripé, todos esses três elementos são muito importantes, mas a regulamentação fundiária é de vital importância, porque você não consegue crédito em banco nenhum se você não tiver a propriedade da terra, porque a terra vai ser dada em garantia Com na toda maioria dos certeza. contratos, né? Exatamente. Então, a regularização fundiária, e esse, ao meu ver, é o maior gargalo, é o maior problema que nós Então, nós enfrentamos aqui. poderíamos dizer que esse é um dos principais desafios legais enfrentados pelo agronegócio no Pará. Exatamente. Hoje, esse é o maior desafio, com toda certeza. E assim, o Estado hoje ele avançou, ele tem avançado nessa regularização de propriedade. Os órgãos que fazem a regularização, eles estão contribuindo, mas é preciso que o proprietário ele faça a parte dele. Ele precisa Sim, fazer a sua parte, ter precisa procurar. consciência de que ele não pode tornar uma terra produtiva sem antes estar absolutamente Exatamente. legalizado, especialmente quanto à titularização da terra. Exatamente. E isso vale, Raul, não só para o grande proprietário de terra, mas também para o pequeno proprietário, Sei, perfeito. para o agricultor, para o pequeno agricultor, para essas pessoas que vivem hoje em terras consideradas aí para desapropriadas, né, para a reforma agrária. Então, todas elas precisam ser regularizadas. Então, independentemente do tamanho do produtor, se é grande ou seja pequeno ou médio produtor, ele precisa buscar os meios para fazer a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária, ela seria assim um dos maiores impactos no agronegócio. Com toda certeza. A regularização com Perfeito. fundiária, e hoje nós temos também a questão do cumprimento das regras, Das demais das regras. demais regras. Daí entra aí também a questão da legislação ambiental. Uhum. Hoje é muito importante que se observe, inclusive quando vai se comprar, se adquirir uma propriedade, é preciso verificar se aquela propriedade ela
é passível de regularização, tanto fundiária quanto no cumprimento das normas ambientais. Uhum. Porque se não houver possibilidades, é possível que a terra possa ser embargada e que parte dela possa vir ali a não cumprir, né? Não se conseguir um CAR, e o CAR é essencial, é um documento essencial para Sim, que se faça a venda dos produtos de origem agrícola nessas propriedades. Então, é necessária essa observação, cumprimento, se existe, se a terra está regularizada e se a propriedade cumpre aí a questão ambiental, né, as regras de lei ambiental. Então, o nosso estado, ele é bastante complexo em relação a essa matéria ambiental. Então, é por isso que a gente precisa estar muito atento. Então, o produtor hoje, ele precisa estar muito atento em relação a isso. Tem produtores que perdem safras por não conseguir vender por falta de regularização. Então, é um prejuízo muito imenso, grande, né? né? Muito Inclusive para o grande. próprio Estado. Uhum. Hoje a gente sabe que o agro ele é responsável por uma fatia imensa do nosso PIB. É por isso que também é intenção do Estado regularizar essas propriedades para que elas consigam ser cada vez mais produtivas e aí dentro da legalidade. Doutora Neira, qual a relação entre a COP30 e o agronegócio no Pará? Esse tema de COP30 está em alta, né? Porque vai acontecer em novembro, então surgem muitas discussões. Eu acho que o agronegócio ele é muito importante nessa discussão. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Raul, eu digo hoje que o paraense, não, nem só o belenense, mas o paraense, ele dorme e acorda vivendo a COP30. cópia, né? Então, a gente sabe que é um evento de uma magnitude imensa. E aí, a gente, quando nós falamos do agronegócio, a gente potencializa essa questão. Por quê? A COP, ela vem aí para observar questões ambientais, né? Grande parte Uhum. da COP é para tratar sobre o meio ambiente. Nós sabemos que o agronegócio, ele é a atividade que mais se precisa, né, que envolve, na verdade, o meio ambiente. Então, a COP, ela com certeza vai trazer aí novos paradigmas para quem lida com o agronegócio. Não só no Brasil, mas no mundo todo. A partir da COP vão ser traçadas diretrizes que vão ser fundamentais para o agronegócio de agora em diante, né? A Sim, gente sabe que existe uma possibilidade muito grande de se recrudescer, de fortalecer a questão das práticas ambientais corretas. Então, o agricultor hoje, o produtor rural, ele vai ter que estar atento, porque daí, da COP, né, dessas discussões que vão surgir do evento, as leis ambientais elas poderão ser alteradas e ser modificadas com base nos resultados e nos estudos que vão ser apresentados nesse evento. Então, o setor agroambiental ele vai ser altamente impactado. Nós sim. dizemos que a partir daí, então, a partir da COP, vai ser o direito ambiental ou o direito do agronegócio, o direito agrário, antes e depois da COP. O legado que vai deixar, que a COP vai deixar para a gente, vai ser muito grande, né? Não só para hoje, mas para as futuras gerações também. E a partir daqui vão se sair discussões que vão ser complementadas e utilizadas por todo mundo. Doutora, em sua opinião, quais temas relacionados ao agronegócio devem ganhar destaque na COP30? Raul, assim, vários temas aí, principalmente em questão da relação do cumprimento da legislação ambiental, como eu falei para você, que deve aí se fortalecer ou se forçar um cumprimento dessa legislação. Mas um tema, eu acho que vai ser, assim, digamos, a menina dos olhos das Hum. pessoas que vêm especialmente de fora, é o crédito de carbono. Ah, Nós o crédito de carbono. sabemos que hoje o nosso estado, muitas das atenções que estão voltadas para o nosso estado ela justamente vem falar sobre a questão do crédito de carbono. Nós sabemos que isso pode vir a ser uma moeda do próximo século, ou até mesmo de Sim. agora. E o Pará ele tem Já um está potencial, já sendo, né? está sendo, né? Infelizmente, a nossa legislação ela ainda não regularizou o crédito de carbono, mas por conta falta-se estudos, estão fazendo aí, vendo a viabilidade de se regularizar da forma que vai ser regularizado. Então, acredito que a COP vá trazer isso para discussão e nós teremos aí um capital muito grande, né, para trabalhar com essa atividade. O crédito de carbono ele é proveniente da floresta em pé.
Então, hoje, Sim. quem tiver uma floresta em pé, quem não desmatar ou não tiver parcela da sua propriedade desmatada, vai ser possível que receba financeiramente para que se mantenha aquela floresta intacta, né? E aí vai ter a questão de se incentivar o reflorestamento, né? Porque hoje as pessoas desmatam para que seja feito aí a produção de grãos, para avanço da pecuária. O Pará, na verdade, ele tem um destaque, vem ganhando destaque também, porque se conseguiu aumentar a produção sem que houvesse danos ambientais em evolução Importante isso. também, né? Então, assim, a gente tem conseguido aumentar a produção sem aumentar o passivo ambiental, e aí, provavelmente, o que se espera agora é que se faça esse caminho inverso e que se comece a promover o reflorestamento para que a gente possa trocar futuramente isso aí por créditos de carbono. É uma tendência no mundo e nós temos hoje um território apto, né, a produzir bastante crédito de carbono. Então, o Pará tem um potencial para crédito de carbono e para beneficiar o agronegócio, seria isso? Com toda certeza, o crédito de carbono a gente tem, assim, eu acredito que o Pará seja o estado com maior potencial, né, de ter aí esses créditos a seu favor. E aí, em relação à agroindústria, nós temos aí essa boa notícia, né, que nós conseguimos crescer. A fronteira agrícola, ela tem conseguido avançar, utilizando as áreas que já estavam devastadas. E Sim. muitas vezes reflorestando, até para que se cumpra o passivo ambiental dessas áreas, e se possibilite aí que a área cumpra a legislação ambiental e que consiga vender a propriedade ali. Então, hoje, muitos produtores, quando eles compram uma área que elas têm uma reserva menor do que os 80% previsto em lei, muitas vezes ele é obrigado a reflorestar para que a parte utilizável da propriedade possa vender sua produção. E possa ser legalizada. A parte Exatamente. produtiva destacada para a produção possa estar de acordo com a legislação. Exatamente isso, Raul. E o agronegócio pode se beneficiar da COP30. Isso nós sabemos. Em sua opinião, de que forma? A partir daí, ele vai, assim, o agro ele vai estar no centro, né, das discussões. E a gente sabe que a demanda por alimentos no mundo é crescente, né? Então, assim, não dá para se falar em produção de alimentos sem se falar em produção aí, sem que se consiga, né, ter fronteiras agrícolas, sem que se tenha uma expansão da agricultura. E para que se produza, né, Raul, é necessário a utilização daquele solo de maneira ambientalmente correta. Então, vão se ter discussões voltadas para essa área. Vamos cumprir a legislação ambiental, mas é importante também que a gente dê a essas pessoas que fazem, que produzem ali tanto o alimento quanto a carne, para que elas possam dali se subsistir, que tenham um retorno financeiro também, porque hoje a gente vê, existem alguns estados que estão diminuindo a produção em razão do passivo que isso tem lhe gerado, né? Então, Uhum. assim, essa falta de incentivo por parte do Estado que está fortalecendo as regras de cumprimento da legislação ambiental, isso vem impactando muito e possibilitando que várias pessoas não consigam ali atender o passivo ali ambiental e não consigam vender sua produção. Então, o que a COP vai trazer? O que a gente pode ter daqui? Discussões que beneficiem os dois lados, tanto a legislação ambiental, mas também quem está produzindo e está alavancando o PIB e está produzindo alimento para o mundo, né? Então, Sim, nós o vamos Brasil é ver, um dos celeiros do mundo, é né? um dos celeiros do mundo, né? Só que agora nós estamos tendo essa consciência. Eu acho que o produtor rural, à medida que o tempo, e também com o trabalho que vem sendo feito aí, não só por parte do Estado, mas do próprio produtor, ele vem conseguindo produzir e sem danificar o solo, o meio ambiente. Então, eu acredito que os impactos ambientais hoje, eles são bem menores do que os provocados há algum tempo atrás para poder se produzir o que vem se produzindo hoje. Isso tem a soma também da questão da mecanização, né? Então, essa tecnologia do campo, ela permite o crescimento sem avançar nas áreas que ainda estão com floresta, né? Que não foram mexidas ainda. Em sua opinião,
a legislação ambiental hoje é equânime para atender os dois lados ou faltam ajustes? Isso eu sei que isso é uma polêmica, né? É Cada lado muita que se polêmica. perguntar vai ter uma resposta diferente. Mas, enfim, Exatamente. em sua opinião, como é que isso se comporta hoje? Raul, eu, como advogada atuante do agro, Hum, eu penso que a legislação hoje, principalmente aqui na nossa realidade, na região amazônica, que a gente chama, ela é muito desfavorável para quem produz. É. hum. A gente entende que assim as pessoas alegam muito a questão dos que vem se devastando o meio ambiente, mas as pessoas não têm a consciência de que essa devastação elas não são feitas, né, a curto prazo, mas que vem de um longo período histórico. Então hoje o produtor que ele adquire uma propriedade, se houver qualquer tipo de problema, embaraço, multa, punição, qualquer que seja, vai recair também sobre quem adquire. Então, assim, se possibilita a nossa reserva legal. Nossa área de reserva legal hoje, ela é muito grande. A área de reserva legal da Amazônia é a maior do país. Então, quem comprar uma propriedade tem que saber que ela vai ter uma pequena parcela ali para se trabalhar naquela propriedade, porque o resto tem que ser reserva. Quanto é a reserva hoje? Hoje, no estado do Pará, 80% da propriedade ela tem que ser declarada reserva. Aí tem alguns cálculos que se faz para poder se diminuir, tem as margens, tem as APPs, as áreas de proteção, então, assim, tudo isso é subtraído dessa reserva, mas se dá uma É boa grande. parcela, E isso, isso é regionalizado, doutora? região amazônica, toda a região amazônica em si, onde tem o sistema, é o bioma amazônico, é esse percentual. E nas outras regiões do Brasil, essa legislação se torna mais flexível, menos flexível, ou a aplicação é igual? Não, mas eu acredito que tenham vários estados aí em que a aplicação da legislação ela é menos severa, menos, digo assim, menos incisiva do que a nossa aqui. Tem estados que a reserva é 50%, tem Hum, outros estados que são 20%. hum, Então, mas nesses casos, os estados já têm um grande percentual de devastação, então não se poderia cumprir. Então, não se sim, dá para não poderia se criar cumprir uma lei. 80%, né? Exatamente, não dá para se criar uma lei já sabendo que a lei vai nascer morta porque não é impossível o cumprimento, né. Então a nossa realidade aqui hoje é o Pará, ele é um dos Pará, não digo não só o nosso estado do Pará, mas então todo o contexto amazônico, nós temos regras aqui bem mais severas que em outros estados. E aqui também nós temos uma fiscalização mais contundente, né. E nós sabemos muito bem, entendemos, eu acho até razoável, nós temos muitos problemas aqui ambientais em razão do tamanho do território, se Sim, possibilita também um descumprimento, os crimes ambientais, é o que a gente vê, a questão de garimpos, criação em parcela de territórios de quilombolas ou de indígena. indígenas, áreas indígenas. Então, aí muito da questão do nosso problema de conflitos agrários, eles partem daí, né? Sim. Essa falta de regularização, essa dificuldade também, em razão do tamanho do território, de se fiscalizar o cumprimento. Então, tudo isso contribui. Doutora Neila, eu até avancei um pouco mais, porque o tema realmente é muito É, interessante, mas eu quero agradecer profundamente a sua presença e gostaria já de deixar em aberto um convite para uma próxima, para a gente falar desse tema, especialmente por causa da COP que está chegando aí, e realmente agradecer a sua participação, que é muito importante para o Abersdá. Raul, muito obrigada, eu que agradeço. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com você falando desse tema que eu gosto demais e hoje tão necessário e aí um tema de extrema importância para o nosso estado agora, principalmente em razão da COP. Muito obrigada, Raul. Obrigado.